Olá! O Papo Literário de hoje é com o jornalista e escritor Vitor Neck. Obrigada por estar aqui conosco e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, a tua história com a leitura, com a literatura, ela tem um fundo bem afetivo, né? Tu poderia nos contar um pouquinho dessa história, né? Como tu começou, como tu te tornou leitor, como tu tornou... Bom, a minha história com as letras, com a palavra, começa em casa, com a figura dos meus avós. Eu morava com eles e a minha avó e o meu avô, eles recortaram cartolinas, me lembro bem, uma cartolina bege, quadradinhos, e o meu avô tinha umas letras de forma que tu circundava as letras na cartolina. Então eles fizeram todo o alfabeto e a minha avó começou a me apresentar as letras. E eu era pequeno, eu devia ter 4, 5 anos, porque na época não era tão rigoroso o controle da idade para o ingresso na escola, e eu entrei na primeira série com 5 anos. Hoje isso seria impossível, a legislação ela é bem específica quanto a isso. Mas eu acabei entrando com 5 anos na primeira série porque já sabia ler. Eu estava no jardim de infância, a minha irmã é um ano mais velha, então ela iria para a primeira série e eu queria ir junto. Mas eu era mais moço, daí fizeram um teste comigo, viram que eu já sabia ler e aí deixaram entrar na primeira série. Claro, isso hoje não teria a menor possibilidade. Mas então, a descoberta do mundo das letras, para mim, tem essa ligação afetiva com os meus avós. Tanto que esse livro que eu lancei recentemente, eu dedico a eles, não só por um caráter de memória que tem no livro, mas sobretudo porque a minha avó me ensinou as possibilidades infinitas das combinações das letras e o meu avô me ensinou a dar valor aos pequenos detalhes. Então, por isso que o livro é dedicado para eles. E é a mesma avó que é daqui de Bagé? Sim, a minha avó de Bagé. Tanto que quando eu fui convidado para participar desse evento sobre literatura aqui em Bagé, eu fiquei muito feliz, porque eu me criei ouvindo histórias da minha avó de Bagé. E isso que a minha avó saiu de Bagé muito cedo. A minha avó nasceu em 1915. A Bagé da minha avó é a Bagé do início do século XX. Embora ela tenha saído muito cedo, o imaginário da minha avó, da sua vida, da sua noção de identidade, da sua noção de geografia, é muito ligado a Bagé. Então eu sempre tinha muita vontade de conhecer Bagé. Então cá estou na terra da minha avó. Fecha fronteira, né? Exatamente. Bom, e tu te lembras, assim, depois que tu aprendeu a ler, se tinha algum autor ou algum tipo de leitura que tu gostava, assim, ainda quando criança? Quando eu era pequeno, eu lia muito histórias em quadrinhos. E era paradoxal, porque eu me lembro que lá nos anos 70, 80, tinha um preconceito com histórias em quadrinhos. Achavam que as crianças, pelo menos assim, haviam determinados segmentos que diziam que as crianças não deveriam ler muito porque seria uma leitura de baixa qualidade, que é uma grande bobagem. Na verdade, histórias em quadrinhos pode ser uma grande porta de entrada para o universo da leitura. Então, na infância, eu lia sobretudo histórias em quadrinhos. Mas também eu tinha uns livros grandes, azuis, com uma coletânea de contos infantis. Então eu lia muito esses livros também. E aí talvez a virada que eu dei na minha leitura, no tipo de consumo que eu fazia das palavras, foi no primeiro grau, que seria o atual ensino fundamental, que eu tinha uma professora, Nara Pampanelli. Ela deu uma lista com, sei lá, 12, 14, 15 livros, talvez mais até, e os alunos deveriam escolher 2 para ler para uma atividade. Eu escolhi os 2 para a atividade, mas eu li toda a lista. Aquela lista para mim foi um roteiro de leitura. E tinha obras como Os Tambores Silenciosos, do José Guimarães, tinha A Guerra no Bonfim, do Moacir Scliar, tinha o Antônio Carlos Rezende, muita literatura gaúcha. Então, aquela lista da professora Nara foi para mim uma virada. E aí eu não parei mais de ler. Eu me lembro que parte da minha mesada, às vezes quase toda a minha mesada, era comprando livros.
Me lembro também o início formal da minha biblioteca, eu era bem pequeno. Na minha casa, na casa da minha família, tinham os dois primeiros volumes de uma coleção chamada Clássicos da Literatura Universal, que a editora Abril lançou nos anos 70, e que foi um troço espetacular, assim, era vendido em bancas de revista, os Clássicos da Literatura Universal, cerca de 50 volumes. A minha família não fez toda a coleção, mas eram livros muito bonitos, capa dura, vermelha, letras douradas, e eu tinha um encantamento por aqueles livros. Os dois primeiros Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e um livro do Charles Dickens. Esses, então, eu brinco que é o marco inicial da minha biblioteca. Eu não li esses livros no início na infância, no início da adolescência, mas eu tinha um apreço por o objeto. Isso talvez diz um pouco até da minha relação com os livros. Claro que o que me importa, sobretudo, é a leitura, mas eu também tenho um apreço, um fetiche pelo objeto livro. Eu sou encantado por uma edição bem feita, por uma capa elaborada, por um papel de textura, enfim. Então, no início eu lia muito história em quadrinhos, daí tem essa lista da minha professora, a qual eu li toda, e aí eu entrei num fluxo de começar a descobrir a leitura. Como não havia na minha adolescência internet, o que eu usava muito para ter era a presença física em livrarias. Eu ia muito a livrarias. Numa época, eu estou falando agora em Porto Alegre dos anos 80, que as livrarias eram no centro, na calçada, havia ainda a Livraria Globo, a Livraria Sulina, os sebos lá na Jerônimo Coelho, a Livraria Palmarinca. Então era uma época em que não teve o boom dos shopping centers ainda, das grandes livrarias de shoppings. Então o meu trânsito nas pequenas livrarias de rua também me ajudou a ampliar o meu repertório, né? E é um pouco... É interessante até, né? Porque eu não sei, né? Eu sou uma pessoa que compro livros só pelo título ou pela capa, sem saber o conteúdo, né? Então, aí na livraria tu tem contato direto, na internet tu já vai procurar direto o que tu quer, né? Tu não vai ter aquele contato visual e tocar. E tu te recordas, assim, quando é que foram teus primeiros escritos, ainda que fosse uma coisa bem amadora, assim, mas quando começou a fazer composição? Então, logo que eu comecei a escrever, eu fiz um discurso meio assim num tom político, uma coisa, começava assim, povo de minha terra, uma coisa muito bobinha, mas eu me lembro que eles acharam lá em casa muito impressionante eu estar fazendo um discurso e tal. Então, tem esse discurso que eu fiz. Com que idade? Devia ter 6 anos, 7 anos. E um dia desses eu achei, o meu avô ele era muito hábil em fazer coisas manufaturadas. Então, meu avô ele fazia cadernos, blocos, e ele mesmo encadernava, ele tinha uma prensa, ele costurava. Então, num desses blocos que o meu avô fez, eu fiz uma história de Natal, tipo um poeminha assim. Devia ter também 6 anos, 7 anos. Isso são os textos da minha arqueologia, o mais antigo que eu me lembro, assim, essa história de Natal e um discurso. Mas eu acho que quando eu comecei a ter uma pretensão minimamente literária, foi na minha adolescência, daí com 12, 13 anos, que eu comecei a escrever alguns poemas. Na verdade, comecei a cometer alguns poemas. Mas, enfim, eu escrevia muito. Tenho até hoje uma pasta cheia desses poemas. Às vezes eu ainda não retomei, eu tenho curiosidade de voltar a eles em algum dia para ver o que tem lá. Mas eu escrevi muito poemas na adolescência. E aí depois, com 17, 18 anos, eu entrei no curso de jornalismo, daí a produção de texto entra num outro patamar, que é muito a questão notícia, reportagem, daí um texto com um propósito bem específico, né? Isso que eu ia te perguntar, o que te fez escolher o jornalismo? Foi a literatura influenciou de alguma forma ou não? Sim, na verdade, tem muito jornalista, muito aluno de jornalismo, muitos alunos meus diziam que querem mudar o mundo, querem não sei o quê. Eu nunca quis mudar o mundo com o jornalismo. Eu cheguei no jornalismo porque eu não fui para letras. Eu queria escrever, eu queria trabalhar com palavras, queria poder criar narrativas. A minha ideia era fazer letras, queria estudar literatura, queria ter uma livraria, sabe? Eu queria viver de livros. Mas, enfim, com 17 anos, tendo que decidir em tese a tua carreira, não que não pudesse mudar depois, mas com todo aquele peso de tomar uma decisão com 17 anos,
eu acabei optando pelo jornalismo. Achei que teria, sei lá, alguma versatilidade, alguma empregabilidade maior. Inocentemente pensava isso. Então eu fiz o curso de jornalismo, passei de primeira no vestibular da URGS e no meio do curso eu já comecei a trabalhar na Zero Hora num setor que eu escrevia diariamente, né? Então no meio da faculdade eu já estava na Zero Hora, que é um grande jornal em termos de alcance, e escrevendo muito. Que editoria? Era um setor chamado Pesquisa, no qual nós fazíamos pesquisa para municiar os repórteres e também produção de textos de pesquisa. Então, sei lá, desde 50 anos do nascimento, da morte de alguém, ou então se havia um plano econômico, porque na época havia muitos planos econômicos, nós fazíamos um texto recuperando os antigos planos econômicos. Então era muito variado o espectro de temas, mas o que me foi importante naquele momento é que eu escrevia diariamente textos ou pesquisava sobre os mais diversos assuntos. Mas a minha chegada ao curso de jornalismo e ao jornalismo foi sim por uma vinculação muito forte com a questão de texto, palavra, de querer escrever, mas isso de alguma maneira deu uma congelada na minha perspectiva literária, porque desde então eu escrevia profissionalmente textos jornalísticos e depois comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula com 24 anos. Então aí já comecei uma rotina de trabalhar com alunos, corrigir trabalho de alunos, eu sempre dei aula de texto e de alguma maneira a minha produção pessoal ela ficou um pouco adormecida nesse período. E só o que te seduz na profissão é a questão da escrita ou também tem um pouco de foto, um pouco de TV, um pouco de cinema? Na verdade o que me seduz é a questão da narrativa e aí nesse sentido fotografia e cinema me encanta muito também. Durante a faculdade eu fiz 2 projetos experimentais em fotografia. Agora, recentemente, eu acabei de dirigir um documentário para o canal Futura sobre um projeto da Unicinos de musicalização de crianças da periferia. É o meu primeiro documentário que eu dirijo. Eu gosto de contar histórias, eu gosto das narrativas, mas, claro, a minha perspectiva imediata para isso é escrever. A linguagem da qual eu me sinto mais hábil, com mais habilidade, é a palavra, é o uso da narrativa escrita, né? A fotografia, embora faça fotos, eu não considero que haja um patamar profissional. E o documentário agora foi uma surpresa, enfim, eu recebi o convite, fiz o roteiro, dirigi, ficou bacana, vai passar no Canal Futuro agora esse ano, né? Eu te perguntei isso porque eu vi que a tua dissertação de mestrado foi sobre o filme Anaí de las Missões, que inclusive foi gravado aqui na região, né, em Caçapava do Sul, né? O que te levou a estudar o Pampa? Na verdade, talvez o que tem me levado ao Anaí era a discussão da identidade gaúcha. Eu sou muito crítico, muito severo ao ufanismo gaúcho, essa mitologia exagerada que existe da figura do gaúcho, a ideia de inventar um protótipo do homem da campanha e tornar isso um emblema de todo um estado. E na consequência disso eu sou muito crítico ao machismo, à homofobia, aos preconceitos que existe numa noção fossilizada de identidade. Então o que me levou a trabalhar com a Anaí de las Missões foi justamente um tensionamento que é feito a partir do filme com a identidade do gaúcho, né? Na minha adolescência, eu participava de CTG, no meu colégio nós fundamos um CTG, então por um período da minha vida eu vivi muito intensamente o universo do tradicionalismo. E a partir do momento que eu fui amadurecendo e desenvolvendo alguma consciência crítica, eu fui vendo que era um ambiente que eu considero nocivo, tanto que eu me afastei. Claro, eu estou falando de movimento de massa, são milhões de pessoas que comungam essa identidade, que participam dos CTGs, mas a minha ideia de pesquisar a construção da identidade gaúcha no cinema, particularmente no filme Anaí de las Missões, era uma tentativa minha de criticamente pensar essa construção, o que eu chamo de um mito da superioridade, né? Além disso, né, tu é professor, então tu te dedicas bastante assim à área acadêmica, né? E é outra linguagem, né? O que te fez seguir pela pesquisa acadêmica? Durante a faculdade eu sempre ambicionava dar aula, estar naquele ambiente. E hoje, refletindo sobre isso,
eu vejo que o que me seduz no ambiente acadêmico é justamente o espaço da construção de conhecimento, do exercício da crítica. A universidade é um espaço vocacionado para a crítica e para a produção de conhecimento. Então, sem dúvida, a perspectiva de poder produzir conhecimento e fazer um exercício crítico sobre o mundo é o que me levava a lecionar e pesquisar. Mas também, como a minha vinculação profissional sempre foi com o texto, a perspectiva de poder ensinar e escrever, de poder dar aula sobre textos, é algo que também me mobilizava profissionalmente para ingressar na universidade, né? Bom, a tua estreia na literatura foi com o livro Não Existe Mais Dia Seguinte, Isso. né? Que é um livro de crônicas. O que te fez escolher essas crônicas? Elas têm um elo entre elas. Como é que é a história da produção dele? Como eu, durante muito tempo, fiquei mobilizado temporalmente, profissionalmente, da minha energia na questão do jornalismo e do magistério, de alguma maneira a minha perspectiva literária ficou um pouco adormecida. Posso até pensar em outras questões, eu posso falar em autossabotagem, posso falar de eu ficar cortando as minhas possibilidades, enfim, posso pensar desde as questões práticas de trabalhar muito e trabalhar no jornalismo, na universidade, como também enrolações minhas que eu não estava dando para essa vazão do que desde criança eu queria. Mas, enfim, circunstâncias da vida, eu comecei a repensar muita coisa, o que eu estava fazendo do meu tempo, dos meus propósitos mais profundos de vida, de ocupação, e chegou um momento em que estava se tornando, diria, inadiável eu encarar a perspectiva literária que eu sempre quis na minha vida. Esse livro, de alguma maneira, ele é um marco, porque a crônica é um texto híbrido, né? Ela tem um pé no jornalismo e um pé na literatura. Essas 60 crônicas eu compilei a partir de diferentes procedências. Algumas foram publicadas na Zero Hora, outras foram publicadas no Jornal Sul 21, na Carta Maior, num blog que eu tive no início dos anos 2000, no Facebook. Então o livro também tem esse caráter, essa versatilidade muito contemporânea de trazer para o suporte impresso textos de suporte digital. A ideia de compilar então esses textos eu considero como um ponto de uma transição de uma produção que tinha muito do jornalismo, que é a crônica, ela é um texto consagrado no jornalismo, mas já com um olhar da literatura. Então eu resolvi que esse livro ele seria quase um balanço de 13, 14, 15 anos de produção de crônicas, e abrindo, digamos, uma linha de títulos que eu agora pretendo seguir. Por exemplo, tem um livro de contos que eu venho escrevendo e tem também o meu projeto de doutorado, que é a escrita de um romance, né? O fato é, esse livro, além de fazer um balanço, um resumo, uma síntese de uma produção de crônicas, ele dá início a uma produção de livros, uma produção de títulos que eu pretendo continuar agora, né? E tu tens uma rotina de escrita, porque tu escreves assim, mais voltado para a literatura, escreve a linguagem acadêmica da pesquisa, escreve jornalisticamente. Tu tens uma rotina, como é que tu faz essa tua divisão na tua vida, no dia a dia, assim? Eu adoraria poder ter esta rotina. A minha rotina de produção de textos acaba ficando muito condicionada ao meu horário profissional. Então, por exemplo, agora eu tenho uma rotina profissional, agora que eu digo que são poucos meses, que eu consigo acordar cedo e ficar parte da manhã em casa. O que é ótimo, porque é o meu horário mais produtivo. À medida que o dia vai avançando, a minha capacidade de escrever, de me aprofundar ou de resistir ao sono vai diminuindo. Eu não consigo vir à noite escrever. Às vezes consigo, em circunstâncias, mas normalmente de noite eu não fico mais com tanto pique para escrever. Então, meu horário mais produtivo é de manhã cedo. Poder passar a manhã toda escrevendo, para mim, é um luxo, é o que eu gostaria mesmo. Então, só que às vezes, profissionalmente, eu não tenho essas manhãs. Durante muito tempo, eu não tive as manhãs livres, né? No emprego anterior ao atual,
eu trabalhava todos os dias de manhã. Então, isso, de alguma maneira, foi me prejudicando na escrita. Mas as crônicas é diferente, porque elas vêm, enfim, esse livro foi uma compilação de uma produção de vários anos. Agora, o romance que eu estou escrevendo, eu acabo escrevendo pela manhã, mas também em horários vagos. Por exemplo, se às vezes eu chego em casa no final da tarde e não tenho nada para fazer, aí eu retomo o meu arquivo e começo, pelo menos, a fazer a revisão, porque eu sou muito obsessivo na revisão. Eu reviso muito, 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 muito. Talvez por conta do jornalismo e tal, que requer um ritmo acelerado de produção. Talvez pelo meu trabalho como editor e como professor, de sempre corrigir muito texto e ter que revisar muito o texto dos outros, o meu texto tende a nascer já bem editado. Tem gente que escreve num fluxo do jeito que sai, não se preocupando com vírgula, com acentuação, com ortografia, e depois volta para revisar. Eu não consigo. Eu já escrevo formalmente o meu texto bem editado. O que não quer dizer que eu não vá seguir editando depois, mas a primeira versão já é um texto formalmente bem editado. Mas eu sigo daí obsessivamente retomando, eu paraliso até achar a melhor palavra, eu evito as repetições, enfim, tem um trabalho muito intenso da edição. Mas, talvez, como eu escrevo com alguma rapidez, qualquer intervalo de meia hora eu já consigo escrever alguma coisa, até porque eu não fico esperando a musa da inspiração baixar em mim. Não, eu tenho ideia do que eu quero escrever. Eu tenho muito claro o alcance do meu romance. Eu não tenho um planejamento minucioso, mas eu tenho toda a narrativa, toda a história já internalizada. Então é uma questão de sentar e escrever, né? Tu sabe mais ou menos como é ser teu próprio aluno, né? Como? Como tu já vai editando, tu já sabe mais ou menos como é ser teu aluno. Né? Sim, sem dúvida. Tua própria autocrítica. Exatamente, exatamente. Bom, recentemente tu participou da oficina do Assis Brasil, Isso. né? Como é que foi essa experiência para ti, já que tu já tem experiência de escrever, sim, mas daqui a pouco ser aluno mesmo, de novo? Cara, foi incrível, porque de fato, eu estou com 48 anos. Eu dou aula desde os 24 anos. Eu comecei a dar aula muito cedo. Então, é praticamente 25 anos que eu ensino os outros a escrever. Metade da tua vida. Exatamente, e corrijo o texto dos outros. Mas fazer a oficina do Assis Brasil foi um troço espetacular para mim, por duas razões. Uma, porque sempre tem que se aprender. E tem uma especificidade da narrativa de ficção, da narrativa literária, que eu estou ainda em apropriação e acho que sempre estarei. E trabalhar com Assis, ser aluno do Assis, foi precioso pela técnica que ele desenvolveu ao longo de 34 anos de oficina, mas também pela leitura que ele fazia dos meus textos. Eu jamais publico um texto sem 2, 3 pessoas lerem o texto, né? E eu acato boa parte dos comentários, alguns naturalmente não. Eu tenho um bom olho para o texto dos outros, mas é claro que no meu texto, algumas imprecisões, desde uma coisa meio elementar, como um eco formado por palavras, uma rima que não deveria estar num texto que não é para ser uma poesia, palavras repetidas, ou uma coisa sem sentido, enfim, às vezes o meu olho não pega isso do meu próprio texto. Então, a leitura do outro, ela é fundamental para isso. Então, e o Assis é um leitor e um editor muito atento, muito minucioso, e ele apontou questões que até hoje ecoam em mim na hora que eu estou escrevendo. Então, e a segunda questão que foi fundamental na oficina do Assis, e que de alguma maneira isso eu observo em outras oficinas que eu acabei fazendo, embora dele é a mais extensa, porque foram 2 semestres, é o quanto eu estar conectado a um processo como a oficina dele estabelece um ritmo, estabelece um fluxo de produção. Tanto que havia exercícios quinzenais para fazer, que não tinha no primeiro momento a pretensão, a combinação de que fosse um conto. Mas cada exercício que ele pedia, eu fazia no formato de um conto. Então, ao final da oficina, eu já tinha um número razoável de contos escritos.
E alguns desses contos eu estou mexendo neles, adaptando, e eles estão se tornando capítulos do meu romance. Então, essa conexão, além do aprendizado e além da leitura que ele faz dos nossos textos, para mim é muito importante, foi muito importante a conexão a um fluxo produtivo, né? Bom, e tu já deu uma pincelada, né? Mas queria que tu falasse um pouco desses teus planos literários para o futuro, né? Tu pode adiantar um pouquinho do romance que tu está escrevendo? Uma coisa bacana que existe no programa de pós-graduação em letras da URGS, o da PUC também tem isso, é que na área de concentração de escrita criativa, a dissertação no mestrado ou a tese no doutorado pode ser uma obra literária. Não apenas, além da obra literária, também há um capítulo teórico no qual tu articula, desenvolve alguma questão relacionada à obra criativa e mais um capítulo que é uma espécie de um memorial descritivo sobre o processo. Hoje o meu plano literário, meu projeto literário principal é a escrita desse romance, né, que é a minha tese de doutorado. O que eu posso antecipar? Ele tem dois eixos temporais e dois eixos narrativos. O primeiro, que é o que eu vou detalhar um pouco, ele se passa em 85, é um adolescente de 15 anos que começa a descobrir a sua homossexualidade no final da ditadura, no início da epidemia da AIDS, estudando no colégio militar. Então, tem alguns componentes históricos e políticos e algumas violências que eu desenvolvo nesse eixo, né? Quais são as violências? A primeira é toda uma violência que havia na sociedade por conta da ditadura, uma violência institucional. Nesse momento não havia mais a tortura, mas havia a herança de um país que não criminalizou a tortura, havia a violência institucional de um país que passou mais de 2 décadas num regime ditatorial. Então tem a violência do Estado, tem a violência da sociedade, tem uma homofobia muito além da homofobia, digamos, estrutural da sociedade, começa a surgir as notícias da epidemia da AIDS, que era completamente um festival de desinformação, de desconhecimento e de preconceito. E aí um adolescente se descobrindo gay no colégio militar, no meio desse cenário todo. Então, esse é um dos eixos do romance que eu estou escrevendo, né? A minha ideia, depois eu dou um pulo de 30 anos, e esse adolescente tem 45 anos, e aí eu começo a trabalhar, enfim, ele na vida adulta, mas com as outras violências, que daí é aquela violência, aquele ódio que se começou com a crise do impeachment da Dilma, toda essa desagregação política, um recrudescimento da homofobia, uma cruzada moralista na sociedade. Enfim, são digamos, duas instâncias de violência que eu quero trabalhar em 2 momentos distintos do país, a partir de um mesmo personagem com um espaço de 30 anos entre eles. Né? Mas é ficção? É ficção. Na verdade, tudo é ficção se a gente pensar que... Eu fazia uma provocação para os meus alunos de jornalismo, que o texto jornalístico também era uma ficção. E, claro, era uma provocação, mas era uma ficção não no sentido de inventar algo, mas no sentido da criação de um texto. Era uma provocação que eu fazia até para eles não se levarem tão a sério, para não acharem que o texto jornalístico é a prerrogativa máxima da verdade, né? Esse livro, ele é uma obra de ficção, ele é uma narrativa ficcional, mas das quais eu trago alguns elementos da minha vivência, da minha observação, enfim, mas em hipótese alguma ele pode ser considerado um texto memorialístico ou biográfico. Não, ele não é nada memorialístico ou biográfico, mas ele é uma obra de ficção na qual eu trago insumos da minha experiência e da minha vivência no mundo, né? Esse é o principal plano literário. Esse é o meu principal plano literário. Claro, há projetos paralelos. Por exemplo, eu fui convidado agora para participar de uma coletânea, aliás, de 2 coletâneas de contos. Tem outros livros, um livro de contos que eu, paralelamente, quando dá, eu tenho feito. Enfim, surgem convites aqui e ali para publicar um texto, mas o meu projeto principal, no qual eu tenho colocado a minha energia máxima, é o romance, que ao mesmo tempo é a minha tese de doutorado.
Vitor, para finalizar, a gente sempre pede uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Qual é a tua dica de leitura? Normalmente, usualmente, eu indico o Lavoura Arcaica do Radon Nassar, mas, embora já fique essa recomendação, mas o que eu quero me deter um pouco é... Eu adoro também. Eu vou indicar um conto que é fácil de achá-lo na internet, mas é o conto chamado Alguma Coisa Urgentemente, do João Gilberto Noll, publicado no primeiro livro dele, que é um livro de contos. Este conto, Alguma Coisa Urgentemente, talvez seja o texto mais político do porque ele se passa na ditadura, no final da ditadura, e é a história de um garoto com seu pai. O pai dele era um militante de esquerda. Mas por que eu estou destacando? Eu participei há pouco de um festival que celebrou a obra do Noll, Rastros de Verão, o nome. E na mesa que eu participei, no debate que eu participei, eu trouxe a natureza política desse conto, naturalmente que é uma obra literária, mas que tem um fundo político por conta do contexto, da situação que ele evoca. Mas eu acho que nós estamos num momento muito delicado da política nacional. Eu acho que nós estamos num momento assim quase de desalento. E enquanto eu estava numa semana muito incomodado, perturbado com o que estava acontecendo na cena política do país, nos horrores que estão acontecendo, vinha sempre na minha cabeça esse título do Noll, Alguma Coisa Urgentemente, Alguma Coisa Urgentemente. No conto, o filho precisa fazer alguma coisa urgentemente, e repetidamente ele fala isso, por conta do que estava acontecendo com o pai dele, da condição de saúde, da morte do pai dele. Alguma coisa urgentemente. E eu tomo o título do Noll para dizer que nós precisamos fazer alguma coisa urgentemente em relação ao que acontece no país. Mas, sobretudo, Alguma Coisa Urgentemente é um conto maravilhoso. O Ricardo Lísias, que é um escritor, ele diz sem nenhuma dúvida que este é o conto mais importante do Brasil desde os anos 80. Então ele diz que, pegando de 1980 até a atualidade, ele considera esse conto do Noll o mais importante. Então, por esse atributo literário que ele tem e pela necessidade que eu entendo de que nós precisamos fazer alguma coisa urgentemente, a minha recomendação de leitura é o conto Alguma Coisa Urgentemente, do João Gilberto Noll. Tá bem, muito obrigada então, Vitor, por ter aceito o nosso convite. E o Papo Literário volta no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!